Patrimônio da Penha, distrito de Divino São Lourenço. Aí eu moro aqui no alto da montanha, no Portal do Céu, a 1000 metros de altitude. Dentre os fatores que me fizeram escolher esse lugar, essa natureza exuberante, né? Essa beleza toda, essa abundância de águas que correm por todos os lados, esse manancial, ou seja, esse chamado mesmo que a natureza e a montanha promove, né? Dentre esses desafios é o próprio manejo mesmo com a terra, né? Saber lidar com a terra, saber aprender a cultivar seu próprio alimento, aprender a tirar, né, usufruir, aprender a trabalhar com aquilo que está ao seu redor. Uma das dificuldades hoje em dia está sendo conseguir sementes crioulas, sementes genuínas, né, que não foram alteradas geneticamente, né, e também não sofreram todo o processo com a química e tudo mais. E dentre essas sementes, um dos mais difíceis hoje em dia e raros de conseguir está sendo o milho, né, o milho macabu, o milho crioulo. Hoje eu percebo que se a gente não parar e não levar essa questão bem a sério, no sentido mesmo de começar a armazenar essas sementes, né, a criação de um banco de sementes, onde a gente possa estar estocando as sementes raras, as sementes que estão se perdendo, né, e que não foram alteradas geneticamente ainda. Mas esse é um projeto que devia ter um alcance maior, não só das sementes comestíveis, mas também as sementes das árvores nativas, né, que tantas já se perderam, né. Eu gosto muito de trabalhar com a diversidade de culturas, né, com a noção da agrofloresta, da permacultura, de misturar, de combinar mesmo as variedades das plantas, né? E aqui eu planto o que me aparece à mão, o que chega até a mim. Eu acho que tem muito essa coisa também do presente que a própria universo vai trazendo, né? Então eu tenho aqui bastante inhame, bastante raízes, aipim, batata baroa, o que mais? A batata inglesa eu estou no processo de cultivo agora, o feijão soja, a própria soja orgânica, que é um desafio também, cultivar sem agrotóxicos. Apesar de alguns venenos terem sido proibidos por lei, né, como o Tordon, Roundup, existe muita falta de informação ainda a respeito desses assuntos. Mas ainda, infelizmente, o uso é bem intenso, é indiscriminado. E recentemente teve um rapaz que veio a falecer por falência renal, né, devido ao uso do Tordon, no caso. Porque mais prejudicial para aquele que consome o alimento é para aquele que utiliza do veneno, que está respirando ali diretamente, tendo contato com a pele. E geralmente aqui eles não usam proteção nenhuma, né, que eles não têm noção do perigo, eles não têm noção do mal que aquilo pode estar causando. Tem uma irmã que trabalha na clínica dos rins, por exemplo, capixaba dos rins, e ela fala que como está sendo comum, no caso de jovens com 20 e poucos anos, já com um rim completo, sem histórico familiar, sem causas genéticas a princípio, né? Mas que já estão apresentando as falências desses órgãos mais sensíveis. E tudo leva a crer que tem a ver com esse consumo excessivo de químicas de veneno. Infelizmente, hoje a gente observa o desinteresse mesmo dos órgãos públicos, né, da administração pública, no sentido de incentivar a produção das pequenas famílias agrícolas. A informação que nós temos é que o que sustenta a alimentação brasileira é a produção das famílias agrícolas, mais do que os monopólios das grandes produtores. Principalmente nessa região aqui, que vem de uma cultura do café com leite, das grandes monoculturas, de plantações de café e criação de gado, né? Hoje a gente percebe esse abandono, esse descaso com a produção das famílias agrícolas. É um apelo que a gente gostaria de fazer, né, esses órgãos que prestassem mais atenção, né, nesse aspecto e investissem mais nesses setores da alimentação, da produção de alimentos. Porque a gente percebe também que os pequenos produtores, eles não encontram escoamento para os seus produtos, eles não têm como estar comercializando esses produtos, ou seja, não tem nenhum incentivo. Os proprietários das terras estão abandonando esse tipo de produção também, e partindo para as grandes monoculturas, como a plantação de café, o eucalipto, infelizmente tomando conta aqui dessa região. São a princípio,
produções mais lucrativas, né? Com menos despendimento de energia, de trabalho. Um outro aspecto que a gente observa bem é o fato dos agricultores, né, estarem envelhecendo, obviamente, processo natural da vida, e a nova geração, né, está perdendo o interesse com relação a essas práticas, né? A própria vida no campo, o fato da vida no campo não oferecer grandes estímulos, né? Grandes incentivos em termos culturais, em termos educacionais. Então os jovens estão abandonando mesmo as suas propriedades, né, e partindo para a cidade. Hoje em dia se fala que o futuro será das plantas mais rústicas, das plantas que sobrevivem espontaneamente, que brotam espontaneamente. O almeirão é uma planta riquíssima em ferro e outros nutrientes, e é uma planta que você só tem que espalhar sementes, ela não depende de muitos cuidados, entende? Não exige muito manejo. Então, o inhame faz parte da nossa tradição mesmo histórica, né? O inhame permitiu que gerações e gerações dos indígenas e indígenas brasileiros sobrevivessem. E é uma planta que exige pouco manejo também, poucos cuidados. E hoje ela está sendo descoberta pelo mercado internacional, está sendo exportada, né? Usada na alimentação também, maravilhoso, riquíssima em vitamina C, antioxidantes, né? Você faz um suco, você pode fazer suco dele. Maravilha. Uma planta, a princípio, rústica, né? E pouco valorizada, pouco conhecida na alimentação brasileira. O cultivo das plantas mais resistentes, que certamente sobreviverão, né? Por mais tempo e permitirão também a manutenção da espécie.